Então, mais uma vez, voltando ao vivo aqui no Instagram para nossa live. O tema de hoje, mais uma vez, é cristianismo. Convidado, Everson Carlos, presbítero da Igreja Assembleia de Deus de Abreu e Lima. E vamos dar força para o projeto, pessoal, quem puder se inscrever lá no YouTube. O projeto está caminhando direitinho, ele está aqui, é um projeto que foi feito mais para o Instagram, mas aí a gente está colocando alguns vídeos interessantes lá no canal. Então quem puder dar essa força, é só chegar junto lá da gente, tá certo? E deixar primeiramente meus parabéns a Renata Monteiro, minha cunhada, grande Pagu, parabéns pelo dia de hoje, que esse ano traga felicidades, prosperidades e muita saúde para você. Bom, o Everson já está aqui na área, vamos convidar ele para a gente começar a nossa live. O tema hoje, como eu falei, mas a nossa segunda live sobre religião. Semana passada foi o espiritismo, essa semana o cristianismo, e semana que vem o budismo. Meu amigo Everson Carlos, satisfação imensa em falar com você, meu nobre. Tudo bem? Meu amigo Ernesto, boa noite, tudo bem, companheiro? Melhor agora em sua presença. Primeiramente, é uma honra conseguir falar com você hoje. Sei que vou aprender muito com você. Está aprendendo também muito. E é isso, seja bem-vindo. Obrigado, meu amigo, mais uma vez. Para nós é uma honra muito grande. Tenho acompanhado o projeto Pernambuco Filosófico e a convite, só quem sabe isso aí, eu e o senhor, a convite de Leonardo, ele nos indicou e com muito carinho, com muito apreço e sentimos o carinho que é recíproco e nessa noite eu acredito piamente que vamos crescermos mais um pouco na graça e também no conhecimento. Tendo em vista, Ernesto, eu quero aqui parabenizar você por este projeto maravilhoso que você tem feito aqui em Pernambuco. Muitas pessoas têm sido edificadas através do conhecimento, da exposição, e isso só faz com que as nossas vidas reflitam com aquilo que, de fato, nós acreditamos e por uma sociedade melhor, por uma sociedade muito melhor. Estamos aí enfrentando esta pandemia, mas você, juntamente conosco, estamos aqui para aqueles que estão atrás dessa telinha, aprender mais um pouco. E hoje o tema é muito, mas muito pertinente. Eu quero que saia faísca, viu? Vai sair algumas faíscas, mas vai ser muito bom. Everson, deixa eu só dar um toque para quem está assistindo a gente. A finalidade do canal não é entrar em debate, tá? Então eu não vou entrar em debate. Uhum. A finalidade do canal é somente aprender. Então eu convidei 3 profissionais e 3 pessoas ilustres de cada de uma religião diferente. E essas pessoas vão dar a vivência delas e a visão delas na religião e na experiência com Deus para aquelas pessoas que têm uma necessidade de preencher algo que está se sentindo vazio dentro de si. Então, a gente vai aprender no contexto amplo da filosofia e da religião e da fé. Eu convidei o mestre espírita na semana passada, você hoje representa o cristianismo, semana que vem nós vamos ter um mestre budista, e assim sucessivamente, tá? Então, eu vou lhe fazer as perguntas, você vai me dar a resposta de acordo com o que você acredita na Bíblia ou na fé, e eu, mesmo que não concorde, eu não vou lhe rebater, eu só vou apenas, em caso de alguma dúvida minha, acrescentar algo que tirar totalmente a dúvida. Deixa eu só dar um abraço aqui, que ela está online agora, a Renata Monteiro, minha cunhada. Parabéns, viu, Pagu? Felicidade, sucesso total para você. Que tá completando o ano, Ernesto? Eu chamo Pagu porque só nós sabemos o... Esse negócio aí. Ernesto, ela está completando um ano hoje? Isso, hoje. Isso, então, aproveitando o ensejo, quero mandar os parabéns para a Renata, que esta data se repita por muitos e muitos anos e que tudo que ela deseja, o nosso bondoso Deus possa realizar de acordo com a sua vontade. Essa é as minhas felicitações para a sua vida, Renata. Que Deus te abençoe. Amém. Então vamos nessa, né, meu amigo? Só lembrando que a gente só tem uma hora, passa voando, então assim, muito se você pouco, pudesse... É muito pouco. Eu vou ser objetivo. Isso. Pronto. Vou ser muito objetivo, prático naquilo que nós... Pode falar. Desculpa, porque o eco às vezes atrapalha. Vou ser muito objetivo nas minhas respostas e muito contundente
precisamente nas minhas respostas e colocações. Pronto, então vamos lá. Primeiro, acreditar em Deus é diferente de ter uma religião? Sim, sim. Diga-se de passagem, Ernesto, que hoje o mundo, quando eu falo mundo, eu falo de pessoas. No mundo, cada um que se diga que tem a sua religião. Mas crer em Deus, confiar em Deus, ter fé em Deus, é muito diferente de se ter uma religião. Porque a própria Bíblia, ela diz no capítulo 11, versículo 6 da carta aos Hebreus, que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, ter fé em Deus vai muito além, mas muito além do que uma simples ou uma gigantesca religião, Ernesto. Certo, perfeito. Puxando esse gancho, o que seria religião no contexto do cristianismo? Religião, no contexto do cristianismo, está baseado, Ernesto, em Tiago, quando a Bíblia diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Porque se nós pegarmos dentro de um contexto etimológico, a palavra religião é religar, ou seja, ligar o homem novamente a Deus. Mas no contexto do cristianismo, embasado em Tiago, religião, de fato, a verdadeira, é você cuidar das pessoas que são mais necessitadas, que nesse quesito são os órfãos e são as viúvas. Diga-se de passagem, Ernesto, que no Antigo Testamento, as viúvas eram as pessoas mais desprezadas que existiam. Por isso que Cristo Jesus disse que a verdadeira religião era cuidar, amparar, zelar pelos órfãos e pelas viúvas. Então, dentro de um contexto do cristianismo, religião significa isto. Seria cuidado no social, no caso, né? Não no espiritual. Não, uma obra ligada mais para o social. E também, Ernesto, muito bem a sua colocação, muito bem, também no contexto espiritual, entendeu? Acompanhar a pessoa nas suas necessidades, no que tange, se a pessoa pode ir ao culto, pode ir à igreja, tem esta dificuldade, este acesso. Então, religião no contexto do cristianismo, a princípio, em primeiro lugar, é atendê-la nas suas necessidades e, se possível, também atender no contexto espiritual. Deixa eu fazer uma pergunta muito pessoal, que é assim, uma dúvida que eu tenho frequente, né? No Novo Testamento se fala que para chegar ao Pai só através do Filho. Isto. Concordo. João capítulo 14. O Santo, né? Isto. E no Antigo Testamento não existia Cristo. Não. Então, o que se fazia para chegar ao Pai, para se ter a devida concepção de salvação? O homem, ele era amparado, permita-me usar essa palavra, amparado, pelas obras que ele fazia por intermédio de uma pessoa chamada sumo sacerdote. O sumo sacerdote, Ernesto, uma vez por ano, ele ia ao templo, entrava num lugar chamado Santo dos Santos e oferecia sacrifício a Deus pelo povo em favor de que Deus perdoasse os seus pecados. E isto só acontecia uma vez por ano. No Novo Testamento, Cristo quebra isso, tirando esta barreira que faz a separação entre Deus e o homem, e agora nós, que vivenciamos a nova era, que é a era gracial, a era da graça, podemos agora entrar no Santo dos Santos, em qualquer momento, em qualquer hora, e oferecermos a Deus o nosso sacrifício vivo, ou seja, em orações, em cânticos, em louvores, e assim sucessivamente. Mas no Antigo Testamento existia essa barreira, este impasse. Era só por meio do sumo sacerdote que o homem tinha acesso a Deus. E a época da graça, então, vem da época do nascimento de Cristo justamente até os dias atuais. Até os dias atuais. E esses dias atuais, Ernesto, cabe isso, essa colocação, é que nós hoje não somos santificados mais pelas obras da lei, mas sim pela obra e ação do Espírito Santo que atua em nossas vidas.
hoje, né, em pleno século XXI, terceiro milênio, a era gracial, que nós chamamos. Então a gente pressupõe que, por mais que a igreja que eu digo templo, não igreja Templo. pessoas. Pessoa física. Uhum. Na Bíblia tem dizendo que nós somos a morada do Espírito, né? Então, se nós estamos em união, a gente pode ser considerado uma igreja, né? Nosso corpo, a nossa vivência. Porque, pessoal, Ernesto, é uma linguagem alegórica, é uma alegoria. Nós somos considerados uma casa. O que é casa? Casa é moradia. Então, exato, quando o Espírito Santo faz esta alegoria, alusão a nós, que nós somos templo e morada, ele está dizendo que quem habita em nós é ele. Entendeu? Então, nessa casa, Ernesto, não pode ter sujeira, biblicamente falando. Não pode ter impureza. Claro que somos imperfeitos, mas ele é que nos traz essa perfeição para nós chegarmos próximo de Deus. Então, nós somos considerados e chamados casa ou templo do Espírito Santo de Deus. Pronto. E aí, então, a gente pressupõe que a igreja templo material, que vamos denominar como religião, ela não salva ninguém. A pessoa que está dentro da igreja não está salva. Não. Por aí vai. Porque, pessoal, o que é uma congregação? É uma assembleia, Ernesto, que vai receber pessoas para que se reúnam com um propósito de adorar exclusivamente a um ser que não é material, mas é imaterial, uma pessoa que é espírito, mas que existe, que é real. Então, a igreja, a congregação, o templo físico, serve para que nós nos reunimos uma vez na semana, 2 vezes, 3 vezes, para adorarmos e glorificarmos e agradecermos a Deus por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Entendi, perfeito. Bom, eu li mais ou menos a história da Assembleia de Deus, que é a qual o senhor representa. Vamos fazer um acordo, a gente não se chama de senhor, chama de você. Tá bom, perfeito. Vai ficar um negócio muito... Então, Everson, eu dei uma olhada na Assembleia de Deus e aí eu vi que começou em 1911 aqui no Brasil. Isto. Uhum. 2 missionários, que eles são suecos e americanos. Que é o Daniel Berg e Gunnar Wingren. Eles eram em Belém do Pará, teve início a Assembleia de Deus, certo? A Assembleia de Deus, isto. E, Ernesto, isso, eu ia tocar nesse ponto agora que você falou. Quando eles chegaram aqui no Brasil, precisamente em Belém do Pará, eles sofreram uma rejeição enorme. Por quê? Essa nova doutrina, esse novo movimento chamado de pentecostalismo, era algo novo. Porque hoje no Brasil, o percentual de pentecostal cresceu assustadoramente. Então, quem tinha mais predominância eram aquelas pessoas que eram consideradas tradicionais. Então, Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram e trouxeram uma mensagem totalmente diferenciada daquilo que os presbiterianos, os batistas, os metodistas estavam acostumados a ouvir. Era uma mensagem totalmente diferente, por isso que eles sofreram uma rejeição muito grande. E eu sei que agora está aqui assistindo muitas mulheres. Pasmem os senhores e as senhoras, a primeira mulher a ser batizada no Espírito Santo foi a irmã Celina de Albuquerque, que com muito carinho, com muito apreço, recebeu a mensagem do movimento pentecostal, acreditou e o Espírito Santo selou ela, e ela foi a primeira mulher batizada com o Espírito Santo. Isso está no histórico da Assembleia de Deus no Brasil e no mundo. Essa pergunta que eu vou te fazer, eu te fiz isso porque é um gancho pessoal também meu, que é uma certa dúvida. Eu não vou nem dizer incômodo, mas é uma certa não crença que eu tenho nisso, tá? E eu conto com você para que me tire essa cisma que eu tenho. Que é o seguinte, quando você fala do pentecostal, a base dele é uma experiência direta com Deus, né? E com o Espírito Santo, no caso, a gente sabe que o homem, para ter uma experiência com Deus direta, ela é feita de 2 formas: o batismo do Espírito Santo e o batismo nas águas. E se batiza na água, deixa o velho homem para trás e ressurge um novo homem. E quando o Espírito Santo está
você aceita o Espírito Santo de Deus e ele consegue habitar no seu ser, você se torna praticamente um expoente, um servo de Deus, a qual você tem que ter total harmonia para. Esse é meu incômodo. Eu acho que o ser humano é tão pecador para manter o Espírito Santo de Deus dentro dele, que às vezes eu me pergunto na dúvida se isso não é algo baseado na crença e não realmente no fato. O que é que você acha? Por favor, me esclareça e me ilumine. Vamos lá. Baseado nessa experiência, Ernesto, veja só. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, automaticamente temos o Espírito Santo. Eu já lhe devolvo uma pergunta e fica aí, secretário, para me responder. Por que nós recebemos o Espírito Santo? Uma das características dele é trazer a santificação para o homem. Não tem como vivermos uma vida neste mundo sem termos em nós o Espírito Santo. Porque sem ele não tem como chegarmos a Deus. Quando a Bíblia diz em Atos, capítulo 2, que eles receberam o poder do Espírito Santo, era um revestimento de poder para que estes, que agora foram chamados de cristãos, pudessem exercer a obra de Deus com mais propriedade e com mais segurança. Então, respondendo à pergunta, não tem como vivermos neste mundo, mesmo sendo pecadores, sem termos em nós a ação eminente do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Porque é Ele que nos regenera, é Ele quem nos transforma, é Ele que nos traz a santificação. Hebreus, capítulo 12, versículo 13, diz assim, ó, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, é através do Espírito Santo de Deus que nós alcançamos este nível de santidade ao ponto de Deus falar conosco através da sua palavra, através dos hinos, dos louvores, que eu creio que você já ouviu muitos a respeito disso. Então, se não tivermos o Espírito Santo, jamais poderemos alcançar um nível de santidade ao ponto de chegarmos ao céu. Jamais. Assim, desculpa eu ainda continuar nesse tema, Everson, Pode mas ser. é porque realmente as minhas, tá? Até então eu não entrei nem na dúvida das pessoas. Você vê, quando você fala assim que o Espírito Santo de Deus faz o revestimento e ele faz a santificação do homem, não seria algo tipo uma capa para dar acesso ao homem ter, vamos dizer assim, o principal meio de comunicação com Deus, tipo línguas, visão, revelação, louvor, mas ele tem que estar dentro da pessoa, porque como é que o Espírito Santo de Deus pode conseguir habitar da mesma forma do espírito pecador? E aí eu vou lhe fazer a pergunta que é a seguinte: o batismo das águas vem antes do Espírito Santo, não é isso? Isso. Mas se eu me batizei na água e o velho homem não ficou, por exemplo, você vê que tem muitas pessoas que se batizam na água e continuam agindo no pecado. O pecado é algo muito interno do homem e não de fora para habitar o Espírito Santo junto com esse espírito pecador? Vamos lá. Para que serve, Ernesto, o batismo em águas? Você foi muito coloquial em relação a isto. O batismo em água, como você bem colocou, é também um simbolismo que prefigura a morte de um indivíduo ao descer as águas, ao subir uma nova vida com Cristo. Isto não significa dizer, Ernesto, que eu não vou pecar. Descer as águas, eu vou me tornar membro de uma instituição onde eu vou poder tomar Santa Ceia, fazer parte de alguns grupos de louvores e assim sucessivamente. Mas eu quero aqui trazer outra ressalva em relação ao batismo com o Espírito Santo. Como você bem colocou, é um revestimento, é como se fosse uma capa que o homem recebe
para que ele de fato possa suportar algumas provações que vão vir durante sua caminhada. Vai vir tempestade, vai vir muitas coisas. Então, este revestimento de poder é para que o homem possa suportar. E aqui eu quero só fazer uma correção, que tem pessoas, Ernesto, tem pessoas que quando aceita Jesus, automaticamente o Senhor o batiza com o Espírito Santo, porque eu já vivenciei isso, eu já vi isso, entendeu? Eu ministro em muitos lugares, congressos, a pessoa dobra os joelhos e automaticamente o Espírito Santo vai lá e sela ela, dando a ela ou a ele os dons de línguas, que você bem conhece, que está registrado em 1 Coríntios capítulo 12, onde Paulo faz aquela menção dos dons espirituais, mas o Espírito só é o mesmo que opera em tudo e em todos. Então, assim, o falar em línguas, para nós pentecostais, é um idioma que só Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo conhece e mais ninguém. Perfeito. Tá ótimo. Ô Everson, a hierarquia na Assembleia de Deus como é? Obreiro? Começa, Ernesto, começa de auxiliar local. O que é um auxiliar local? É aquele que vai auxiliar um auxiliar oficial. Que vai, exemplo, trocar uma água, trocar uma lâmpada, ele vai auxiliar. De auxiliar local vem oficial. Do oficial tem um diácono. Diácono, o termo diácono é diaconós, que traz uma conotação de serviço, prestação. Então, depois de diácono vem presbítero. A função do presbítero, Ernesto, aqui é a minha, é aquele que vai dar a palavra, que vai instruir, que vai doutrinar, que vai expor alguns temas bíblicos. Depois do presbítero vem o evangelista. Depois do evangelista vem, na nossa igreja, Ernesto, perdão, não existe espaço. Não é que a gente não acredite, mas é porque a nossa denominação não permite consagrar mulheres pastoras, entendeu? Mas existem denominações que já têm essa certa liberdade de consagrar mulheres pastoras, mas na nossa igreja, na nossa convenção, nós não permitimos mulheres. A função que a mulher pode exercer, Ernesto, na igreja, ela pode ser uma dirigente de criança, de adolescente, de mulheres, e por aí vai. Mas, em relação a cargo eclesiástico, ela não recebe. Entendeu? Se bem, Ernesto, só para terminar, se bem que existem mulheres que exercem o termo diaconia melhor do que muitos homens. Ela serve com prazer, ela faz com prazer. E você sabe muito bem disso, que hoje as mulheres alcançaram um espaço muito grande na sociedade. Eu sou 100% mulher em tudo. Eu acho que elas fazem melhor do que a gente. Muito, muito, muito melhor. Concordo com você. O André Henrique estava perguntando aqui qual é o assunto. Tudo que envolve o cristianismo, meu amigo. Seja Tudo que envolve o cristianismo, seja bem-vindo, meu amigo. E vamos falar de fé? Vamos o que é a fé? O que é a fé? Dentro de um contexto bíblico, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não vê. Hebreus capítulo 11 e versículo 1. Fé para nós não é algo superficial. Fé é acreditar piamente na palavra de Deus, que é revelada, inspirada pelo Espírito Santo, para que nós possamos nos conduzir mediante a ela. Permita-me, Ernesto, permita-me. Gênesis capítulo de número 11 e 12. A Bíblia diz que Deus chamou um chamado Abrão. E Deus disse assim para Abrão: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Lendo este versículo, parece que Abrão tinha uma fé cega. Vou explicar, Ernesto. Por que parece? Como é que eu ouço uma voz, não sei propriamente dito quem é que está falando comigo, mas essa voz manda arrumar minhas malas, deixar meu pai, deixar minha mãe e ir para um lugar que ele ia mostrar. Se olharmos nas entrelinhas do texto, parece que Abraão tinha uma fé cega. Só que muita gente se esquece que a Bíblia
ela interpreta a própria Bíblia. E existem algumas matérias, algumas cadeiras dentro da teologia chamadas de hermenêutica, que você conhece, e exegese. Hermenêutica e exegese. Só um Senhor, segundinho. estou ouvindo. Boa Trajano. Trajano foi o nosso palestrante semana passada sobre o Espiritismo. Mestre Trajano, se quiser fazer alguma pergunta para o nosso irmão Everson, fique à vontade, que a troca de informações sobre as religiões é muito importante. Então, seja muito bem-vinda. Muito bem. Pronto, continuando. Quando Abraão ele ouviu esta voz, parece que ele tinha uma fé, não é uma fé cega, mas dentro de um contexto hermenêutico, nós temos que entender esse texto. Se nós formos para a carta aos Hebreus, a Bíblia diz que Abraão procurou uma terra cujo arquiteto era o próprio Deus. O que é que a Bíblia está dizendo com isso, Ernesto? É que Abraão não saiu procurando qualquer terra. Ele não saiu avulso. Até porque Abraão conhecia, geograficamente falando, muitas terras. Então ele saiu procurando uma terra cujo Deus era o próprio arquiteto, era o próprio artífice. É a palavra mais aplicada para isso. Então Abraão não sabia, entre aspas, onde era a terra, mas sabia, geograficamente falando, o rumo de uma terra. Vamos lá. Nós não sabemos onde é o céu, mas a Bíblia nos orienta como chegar nesse céu. Nós não sabemos aonde é o céu, mas a Bíblia nos orienta como chegar nos céus. Então, diante da Bíblia, nós temos vários textos que vai nos respaldar em relação a esta fé. E respondendo aqui, não sei quem perguntou, Ernesto, a fé é abstrata? Bom, depende de que contexto, né? Depende de que contexto ela está se referindo a fé abstrata. Porque existem pessoas, Ernesto, veja só, não estou puxando aqui para o lado do catolicismo, me entenda, que deposita a sua fé num copo com água. E ao ingerir a água, Ernesto, parece mentira. Se ela tiver enfermidade, ela é curada. Mas a pergunta é, quem curou ela? Foi a água ou foi a fé que ela depositou na palavra que ela ouviu? Foi a fé. Então jamais eu posso, Ernesto, depositar a minha fé num elemento chamado água, até porque a água não cura ninguém, meu irmão. A água não cura ninguém. O que vai me curar é justamente isso, a minha fé. Mas o que motivou a minha fé ser gerada? Bom, um ser divino que falou comigo, eu acreditei, peguei a palavra e fui curada. E se você que está me assistindo duvidar disso, eu lhe convido a pregar João capítulo 5. Diz que existia um homem que 38 anos estava à beira de um tanque. E toda vez que ele ia descer para ser curado, vinha um antes dele e era curado. Jesus chegou e perguntou assim para ele, você quer ser curado? Ele fez, Senhor, eu não tenho ninguém que ao ser lançado na água, me ponha lá. Jesus disse para ele, hoje eu vou fazer diferente. Você não vai descer. Simplesmente, a minha palavra logos, palavra em ação, em evidência. Pega a tua cama, põe em cima da cabeça, levanta e anda. E a Bíblia diz, Renato, que imediatamente, Ernesto, ele pegou a cama, levantou-se e começou a andar. Então, ali, ele não precisou descer as águas, porque o próprio Cristo chegou para ele e o curou de toda a sua enfermidade. Ressalva, eu digo, a fé não está baseada em algo palpável. Não, a fé é o firme fundamento. O que é o fundamento? É uma base. É a certeza. Eu não estou vendo, mas a minha fé me motiva a acreditar que um dia vai chegar. Então, não é a fé cega, nem abstrata. É uma fé com entendimento. Deixa eu fazer aqui só uma ressalva aqui, que deixa eu ver aqui se eu acho ela não veio pronta. Maria Enilze, né? Que falou aqui assim, Maria Enilze falou para você, eita glória, Emerson, Deus te abençoe cada dia mais. Amém, amém. Peça para Deus abençoar nós dois. Nós dois. Nós dois. Não é? Tu és uma bênção, meu. Tu és uma bênção na minha vida.
Chagas, que vai fazer uma live comigo dia 6 de janeiro. Seja muito bem-vindo. E tem uma outra perguntinha aqui, ó, do mestre Trajano. Qual o E, significado do batismo nas águas do Jordão e o papel do elemento água neste caso? veja só, a água na Bíblia, Ernesto, ela traz a simbólica aplicação da purificação. Veja só, não existe especificamente um lugar para se batizar nas águas. Porque ele pegou logo o Rio Jordão. O Rio Jordão, na época neotestamentária, era um rio muito conhecido. Ernesto, permita-me fazer valer aqui um pouquinho do nosso conhecimento bíblico e teológico. A palavra Jordão, dentro de um contexto etimológico, significa o que desce. Então, dentro de um contexto espiritual, Jesus foi aquele que nos ensinou que primeiro, para subir, tem que descer. Então, o significado do batismo no Rio Jordão é porque o Rio Jordão era onde se atraía muitas pessoas. Pasmem os senhores e as senhoras, historicamente falando, por dia, mais de 5.000 pessoas, historicamente falando, iriam ouvir um pregador chamado João o Batista. Que a mensagem dele, Ernesto, era uma mensagem muito fraquinha, era fraquinha. Raça de víbora. Cobra. Ele chamava o povo de cobra, meu irmão. Ele chamava o povo de cobra. Olha que mensagem fraquinha que ele pregava. Hoje é mensagem light. É as mensagens light. Entendeu? É as mensagens que massageiam o ego, mas João não. A mensagem dele é uma mensagem centrada, severa. E ele diz assim, ó, arrependei-vos e credes no Evangelho. Então, a aplicabilidade do Jordão é porque esse Rio Jordão era muito conhecido. E a aplicação da água, não ali necessariamente, é porque a água traz o simbolismo da purificação. Ou seja, quando você está sujo, você faz o que, Ernesto? Toma banho. Toma banho para se lavar. Então, é um contexto mais espiritual e simbológico a aplicação do Rio Jordão ou da água propriamente dita. Não sei se eu fui muito claro nas minhas palavras, mas... Então, a fé é aquilo que a gente não vê, não toca, mas sente. Concorda comigo? Concordo plenamente. Concordo. Olha, eu estou aqui com o ventilador ligado perto aqui de mim, o ventilador. Eu não estou vendo o vento, mas estou sentindo. Então... Perfeito. Da filosofia, Everson, nós tratamos os 3 pilares do conhecimento. O Trajano está mandando agradecer a você, viu? Boa noite, Trajano. Deus abençoe. Ele disse que muito... Ele falou ainda muito bom. A gente trata os 3 pilares da sequência lógica, que é o seguinte. Primeiro, eu costumo falar muito nas minhas aulas que Deus nos deu 3 presentes maravilhosos. O primeiro foi a vida. Concorda comigo? Concordo. Hoje, aqui, presente. Segundo foi a inteligência. E a inteligência nos faz andar, pensar, discernir, entre outras coisas mais. Uhum. E o terceiro seria o livre-arbítrio. Então a gente tem vida, nós temos a inteligência que nos separa dos animais e nós temos o livre-arbítrio da escolha. Uhum. Mediante que se nós temos primeiramente a inteligência e depois o livre-arbítrio, nós colocamos tanta coisa na mão de Deus e nós não assumimos os nossos atos como seres falhos que somos e tentamos remediá-los sem estar colocando tudo no pé de Deus. Não seria até injusto para com Deus colocar tudo nele? Esse tudo que você se refere seria algo, exemplo, permita-me, exemplo, algo possível para que eu possa resolver ou algo impossível? Tudo possível. O impossível é impossível para nós. Então, se nós acreditamos o superior, a gente tem que botar o impossível na mão de Deus. Mas o que é possível para nós seres humanos? A desconstrução do indivíduo falho, a desconstrução do ser pensante de forma equivocada. E isso a gente sempre coloca muito na mão de Deus. É tudo na mão de Deus. Isso. Então, se nós temos a inteligência e o livre-arbítrio de fazer nossas escolhas, a gente também não tem que ter a responsabilidade das escolhas feitas. Você já respondeu. Você já respondeu a sua própria pergunta. Vamos lá. Como você, eu também soube você teologia.
Eu fui uma vez interpelado por uma aluna. Ela fez assim, professor Everson, se Deus é soberano, por que é que ele permitiu que Adão pecasse? Eu disse, você já respondeu a sua pergunta. Ela fez, como eu respondi? Eu fiz, você acabou de falar que Deus é soberano. Só que a soberania de Deus, Ernesto, não tira de nós as nossas responsabilidades. Quando Deus colocou Adão no jardim do Éden, Deus deu para ele responsabilidade. Quais foram? Domine a terra e sujeite a terra. Ou seja, você tem agora a obrigação de cuidar da terra, preservar a terra, manter a terra, e aí, sucessivamente. Mas Adão, que é uma figura muito proeminente no contexto de pecado, porque por intermédio dele veio o pecado a toda a humanidade, e por causa disso hoje, querendo ou não, o planeta Terra, a raça humana sofre, porque quando o pecado veio ao mundo, Ernesto, veio com ele todas as suas consequências. Então, quando eu tiro de mim algumas responsabilidades e atribuo a Deus, como ser inteligente que eu sou, eu estou dizendo para mim mesmo que algo que é muito fácil de lidar, algo que é muito fácil de se resolver, eu estou mostrando para mim mesmo a minha falta de incapacidade. E muitas pessoas, infelizmente, hoje sofrem porque não conseguem enxergar o tamanho da capacidade que ela tem para resolver tamanho problema. Então, assim, infelizmente, hoje a gente atribui tudo a Deus. E eu um dia peguei, no bom sentido da palavra, uma briga com uma aluna minha. Eu falei assim, será que tudo que acontece no mundo é permissão de Deus? Eu acho que não. Não, não tem condições não, Ernesto. Não tem como. Porque, olha só, no contexto teontológico, ou seja, teon, Deus, e onlógico, tudo, Deus é um ser que está sentado num trono no céu, governando o mundo. Só que ele deu para mim, para você, responsabilidade. Exemplo, você é professor de filosofia, eu de teologia. Amanhã vai ter aula de filosofia e religião, um exemplo. Só que você nunca estudou sobre a religião, só sobre filosofia. Qual é o seu papel? Estudar sobre a religião. Não é isso? Exato. Então, só que quando chega no dia, Ernesto, eu não vou estudar, eu vou confiar nas minhas próprias aptidões. Chego lá, passo vergonha. Aí fala assim, poxa Deus, o senhor nem me ajudou? Pera aí, filho. Pera aí, filha. Cadê a sua falta de sensatez? Eu estudo muito religião. Eu estudo muito. E por ser da área de filosofia, se eu fizer mais um ano, eu consigo me formar em teologia. Né? Eu quero que tu se forme, eu quero. Não sei. Tô pensando bastante ainda. Não pense não. Eu tô me dedicando muito à história. É Mas bom. o que eu penso muito, né? O que diferencia os anjos? Os anjos não têm o livre-arbítrio, né? Assim, outras coisas também, mas vamos resumindo, já que a gente está nesse tema. Os anjos não têm o livre-arbítrio que o homem possui, né? Então Deus é onisciente, potente e onipresente. Então ele, quando fez o mundo, fez o homem, ele já sabia que o homem ia pecar lá na frente. Com certeza. Isso. Não foi Adão me traiu, não. Ele já sabia que ia acontecer. Já sabia. E isso que eu acho, que aí é só uma coisa que eu tenho uma dúvida muito grande, que eu estou estudando muito sobre isso e estou verificando. Eu não sei se o pecado já existe no homem ou se o pecado é uma parte do mundo que vem para contaminar o homem. Vamos lá. Pode terminar. No momento que você tem o livre-arbítrio da escolha, e você já nasce com instintos, e você já nasce com diagramações dentro de você, você acaba se escolhas inerentes à sua vontade muitas vezes. Porque, por exemplo, quando a gente fala no processo de... Agora fugiu a memória, mas vai falar, eu vou lembrar depois o restante. Vamos lá. É só uma observação, Renato, Ernesto. O pecado, talvez você agora vai regalar até seus olhos. Mas assim, Everson, o que é isso, meu filho? Onde se originou o pecado?
Eu não acredito que foi em Adão e Eva, Everson. Sou sincero a Não. você. Pronto, você já respondeu. Ok. Não foi Adão e Eva. Eu Não foi acredito. Adão e Eva. Uhum. Onde se originou o pecado? Biblicamente falando, Ernesto, se formos olhar dentro das entrelinhas, o pecado se originou nos céus. Quando Lúcifer caiu à Terra. Isto, muito bem. É uma discussão que não vai ter fim, entendeu? Exato. É uma discussão que vai ter fim, mas, vamos lá. No Antigo Testamento, existiu 5 dispensações. 5 dispensações. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal e lei. Nessas 5 dispensações, o homem participou de todas elas. De todas elas participou. Primeira dispensação é a inocência. Quando Deus criou o homem, Deus formou o homem totalmente inocente, até porque o pecado ainda não havia entrado no mundo. O pecado entrou no mundo por intermédio do diabo, lá em Gênesis 3. Mas até então, antes disso, o homem vivia em completamente estado de inocência. E vou explicar por quê. Vou explicar por quê. Quando a Bíblia diz que Deus deu para o homem autonomia para dar nomes a animais, para plantar, para cultivar, dentro do psique do homem existia algo chamado de sabedoria imanente. O que é uma sabedoria imanente, Ernesto? Era uma sabedoria que emanava de um ser totalmente hiper, super inteligente, que é o nosso Deus. Então, quando Deus formou o homem do pó da terra, quando Deus formou o homem do pó da terra, a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. E quando Deus soprou no homem o fôlego de vida, no capítulo 2, versículo 7, diz que Deus soprou-lhe nas suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou alma vivente. Então, Deus ali dotou o homem de uma sabedoria, de um conhecimento inimaginável. Mas quando o homem pecou, esse conhecimento, essa inteligência foi deteriorada, porque houve uma ruptura, houve uma rachadura por causa do pecado. Mas o homem em si, antes do pecado, era totalmente inocente. Foi aí que o diabo chegou, falou com Eva, Eva deu ouvido, falou com Adão, Adão não vigiou, caiu, e ambos pecaram contra o Senhor, trazendo toda a consequência para a raça humana. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o homem em si não tinha pecado. Mas se a gente puxar para o Velho Testamento, Emerson, e desculpa eu provocar, porque é tipo uma provocação para poder aprender. Vamos embora. Consegue aprender. No Testamento, se a gente pegar partes da Bíblia, Deus era muito cruel. Era de uma crueldade tamanha que você fica até se perguntando por quê, né? Eu até fiz uma brincadeira com o Leonardo, que nos apresentou, e ele fazer essa pergunta a você no final desse coisa. Se eu não fizer essa pergunta a você, vai me crucificar. Mas uma das coisas que eu queria saber é o seguinte, por exemplo, na parte do Egito, onde Deus falou assim para Moisés falou, os judeus falou assim, pintai com o sangue do cordeiro as suas casas para que a mão passe em frente e não entre os primogênitos. E levou todos os primogênitos dos egípcios. Do Egito. Isso não é assassinato, não é um genocídio de crianças, por mais que a gente tenha a crença de que as crianças foram salvas pelo Espírito Santo de Deus, tudinho. Uma coisa muito pesada para a gente pensar, pô, que Deus carrasco seria esse? Isso. Existe um livro, Ernesto, agora me foge o autor, o título é O Deus Sangrento do Antigo Testamento. Olha o tema já é forte. O Deus Sangrento do Antigo Testamento. Se nós olharmos para este lado, Ernesto, com certeza, sem sombra de dúvida, vamos dizer assim, rapaz, que Deus é esse? Que diz que é amor
mas que faz um negócio desse. Mas se a gente agora pegar dentro de um contexto histórico, eu gosto de história, como você ama história. Quando o povo de Israel, o povo hebreu, desceu para o Egito, com 70 almas aproximadamente, depois de quase 400 anos, tinha mais de 13 milhões de hebreus, aproximadamente, tinha. Deus agora viu a aflição do seu povo, viu o sofrimento do seu povo, resolveu livrar o seu povo das mãos de Faraó. Devo ressaltar que Faraó aqui não é um nome, é um título arcaico. Historicamente falando, quem estava reinando nesta época era Ramsés II, segundo o historiador Flávio Josefo. Então, Deus vendo que o povo estava sofrendo injustamente, Ernesto, injustamente, viu? E vou lhe provar na Bíblia, viu? Injustamente o povo sofrendo, porque a Bíblia diz no capítulo 1, versículo 11, que se levantou um outro faraó que não conhecia a José e nem os benefícios que ele tinha feito para o Egito. E o que foi que ele fez? Colocou tributo, constrói pirâmide, constrói isso, constrói aquilo, maltratava o povo, espancava o povo. E Deus vendo isso, assim, não, esse é meu povo, esse é meu povo, é a minha nação que eu escolhi como nação predileta, a nação de Israel. Então Deus resolveu tirar o seu povo dessa maneira. Agora, eu quero apontar aqui, Ernesto, um ponto lindo. Dentro de um contexto tipológico, por que Deus fez isso? Esse acontecimento já apontava para Cristo, Ernesto. Já apontava para Cristo. Esse acontecimento apontava para Cristo. Por quê? Quando o anjo da mortandade passasse na terra do Egito e nos umbrais da porta que não tivesse sangue espargido, ele iria matar. Isso. Então, Deus, por meio desse feito, libertou o povo de Israel das mãos de Faraó. Não é que Deus seja um Deus carrasco, era a forma que Deus se revelava para a humanidade no Antigo Testamento. No Novo Testamento já foi diferente. Não foi milhares, foi um só que morreu por todos. Assim, a gente agora tem que ser bem compacto, tá? Isso. Vamos embora. Isso aí. Deus sendo todo-poderoso, não teria uma forma mais tranquila de ser feito essa parte, não? Porque assim, quando eu vejo de criança, eu me lembro muito do que aconteceu nos Estados Unidos recentemente com o presidente Trump, que separou as crianças dos pais e botou eles em gaiolas. E ele justificou o ato dele como proibição para os imigrantes entrar. Sendo que criança é um ser puro, inocente, que não tem nenhum conhecimento de maldade. Isso. É isso que às vezes eu me pergunto, sabe? Se os fins justificam os meios. Não. Vamos lá. Se você conhecer bastante a Bíblia, eu sou cristão, mas não tenho a fé que você tem. Então, algumas coisas eu me pergunto muito, sabe, Everson? Nesse ponto. Mas é muito interessante, Ernesto, a gente se fazer essas perguntas, porque existem perguntas que a gente não vai ter resposta aqui. Isso é uma verdade, entendeu? Isso é uma verdade. Como, por exemplo, mesmo, recentemente agora uma aluna fez assim, professor, João estava na ilha de Patmos e ouviu o que o trovão falou. Só que quando ele foi escrever o que o trovão falou, a voz disse assim para ele, João, cele e não escreva. Ela fez assim, professor, o que foi que o trovão falou? Eu falei, minha filha, se o próprio Deus mandou João selar, quem sou eu para falar o que foi que o trovão falou? Então, existem perguntas que a gente não vai ter aqui respostas que seja assim, que cheguem de fato ao nosso pleno... Não, tá certo, eu entendo, eu aceito. Porque tem coisas que a gente não vai entender nunca. Nunca mesmo. Como, por exemplo, o sofrimento de um justo, né? Por que o justo sofre, né? Por mim, eu só ficava nesse tema e ficava só nessa direção, porque eu tô aprendendo pra caramba. Mas, infelizmente, eu sou por perguntas de outras pessoas, então tem que fazer, tá? Pode fazer. Assim, por causa do tempo. A primeira pergunta veio de Sandra Murim. Por que os evangélicos acreditam que o seu Deus é o único Deus existente no mundo? Porque a Bíblia diz que ele é. A Bíblia diz que ele é. Então, se a Bíblia diz que ele se tiver outra argumentação que nos prove contra, eu, de fato, largo a Bíblia
e vou seguir. Mas a Bíblia diz que ele é o nosso único Deus e a ele nós devemos adorar e reverenciar. Outra perguntinha que fizeram: por que existem tantas igrejas neopentecostais? É para fins lucrativos. Infelizmente, essa é a realidade. Uma tapa agora. Não, Não, essa é a assim, realidade. Eu não posso fugir, né? Se você me conhece já um pouco, eu não posso fugir. Essa é a realidade. vamos lá. Fala sobre o aborto. Por que a igreja evangélica ou cristã, no contexto geral, não permite o aborto? E em condições que a criança já tenha, por exemplo, nasça sem o cérebro. Uhum. Constate que já na mãe a criança não tinha cérebro. Não é mais vantagem abortar do que ter um ser vegetativo em vida, já que a mente é o que controla todo o nosso corpo? É, Não. esse é um tema muito delicado de se falar. Nós acreditamos que Deus é o doador de toda a vida. Não é que eu, Edson Carlos, seja a favor do aborto, mas assim, Ernesto, existem casos e casos, e você concorda comigo, como agora você falou, em relação à criança que nasce sem um cérebro, que de fato não vai ter não vai ter nem como praticamente viver, ela vai vegetar para o resto da vida. Mas eu acredito, Ernesto, se Deus permitiu, se Deus quis que essa criança fosse gerada no útero da mãe dela, por que não deixar viver e por que não amá-la? Então, assim, não é nem contra nem a favor, mas eu acredito que Deus é o dono da vida e aborto, não. Não ao Essa, aborto. essa questão é bem delicada. Eu Uhum, lhe fiz uma pergunta mais para saber sua opinião mesmo em relação à Bíblia. Eu sabia que você ia falar em relação com a Bíblia, mas ela é muito delicada porque a vida, a gente sabe que ela é feita de três sentidos, né? Assim, eu vou falar no sentido bem cristão mesmo, assim. Eu não vou nem uhum. falar no sentido filosófico, mas Então, é, mente, coração e espírito, né? Vamos dizer assim, um isto, trem de gol. isto. Uhum, Se você tem espírito, você tem coração que pulsa, você tem a mente que comanda. Sem um desses três, você não vai ter vida. Você vai ter sobrevida, né? sobre a vida. Uhum, Aquela parte do livre-arbítrio. Pô. Se Deus me deu o livre-arbítrio, e eu não sou o dono da vida, mas eu uhum, constato que no pré-natal a criança está sem vida. Ela está sem cérebro, ou ela está sem coração, tá? Mas sem uhum. coração ela morre de vez. Mas vamos dizer, ela É, esteja é. sem Uhum. cérebro. Mas e aí? Será que isso não é uma questão já de escolha para não fazer uma. É porque bate também na parte do milagre, né? Que vai também acreditar na parte do milagre, essa parte do. Aí você chegou onde eu queria. Pronto, parte da parte também. E também, Ernesto, dos pais, dos familiares que acreditam que Deus pode fazer um milagre. Então, assim, em relação ao aborto, eu sou totalmente contra em relação a isso. Entendeu? Casamento homofetivo. Não. Por quê? Vamos lá. Jogo rápido, tá? Foge de qualquer parâmetro bíblico, constitucional, teológico e também da lei. Entendeu? Se alguém quiser, Ernesto, viver uma vida homoafetiva, eu, Edson Carlos, não tenho nada a ver. Entendeu? Eu não tenho preconceito, eu tenho um conceito formado. E o meu conceito não pode ser ferido por princípios que a Bíblia jamais pode ser quebrada. Então, se a Bíblia diz que Deus fez homem e mulher, é homem e mulher, ponto final. Não sou preconceituoso, eu tenho um conceito formado e para mim isso é o suficiente. Estou entendendo. É, Deixa eu ver aqui uma. Israel e Palestina. Por que não dar um pedaço da terra para a Palestina, já que eles também são filhos de Abraão? Vamos lá. É uma guerra muito antiga, né, Ernesto? A guerra é muito antiga. Mas se nós fosse falar de um contexto escatológico, Israel é a única nação que espera o único Deus verdadeiro. Por isso que eles brigam tanto para que Israel seja extinta. E no contexto escatológico, Renato, quando o anticristo ele se revelar para Israel, ele vai unir forças com as maiores nações mundiais para extinguir Israel da face do planeta Terra. Por isso, tanta raiva por causa de Israel. Tá. Mas assim, assim, até uma dúvida que eu gosto de abordar muito, porque ontem, ou foi anteontem, Israel mandou matar o cientista iraniano e foi constatado até, eles assumiram o atentado. E porque o Irã estava fazendo fazendo experimentos de bomba atômica, Uhum. aqui já é bomba atômica.
Isso não é uma forma de provocação, e o ódio gera ódio, e o ódio traz Também, ódio? também. Porque, sabe por que Israel sofre tanto? Porque a Bíblia diz que ele virou as costas para o Messias, para o enviado de Deus, que foi o próprio Filho de Deus. Então, por isso que Israel sofre tanto. Mas no contexto escatológico, Israel vai se ver num buraco sem saída, ou num túnel sem saída. É nesse contexto que Cristo volta com a igreja, aí já é outro assunto. Cristo volta com a sua igreja para implantar o seu reino milenial, para restaurar essa terra, para livrar Israel do anticristo, do falso profeta, e por, enfim, toda atrocidade, toda guerra, toda batalha, 1000 anos, de acordo com a escatologia bíblica. Everson, vê só. Nós temos aproximadamente 4, 5 minutos no máximo. Uhum. Eu teria perguntas para fazer, mas eu acho que o contexto não vai ser. Porque Apropriado, né? Uhum. São perguntas que, assim, do meu ver, são bobas. Uhum. Não é desmerecer nenhuma pergunta, mas é porque não vai acrescentar em nada ao nosso debate. Entendi. Uhum. Eu não sei se eu consigo fazer a pergunta do Leonardo para você, mas eu vou fazer assim mesmo. E agora você me responda muito rápido para eu deixar você dar as mensagens finais, tá? Tá bom. Eu vou lhe perguntar o seguinte: que eu fiz essa pergunta a ele de brincadeira, ele ficou louco. Se Deus é todo poderoso, por que se Deus é todo poderoso e ele permite o demônio fazer o que faz na Terra, ele se torna cúmplice? Mas se Deus não permite o demônio fazer o que faz na Terra, ele não é todo poderoso. Me responda. Vamos lá. Dentro de um... Eu sempre gosto de pegar essa palavra, contexto. Atributos, né? Atributos incomunicáveis, que é onipotência, onipresença e onipotência. A Bíblia diz em 1ª Epístola de João, capítulo 5, versículo 19, olha o respaldo bíblico, que o mundo jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno, não vou concordar com a sua colocação que Deus é cúmplice. Por quê? Não, eu sei. Eu estou entendendo. Entendi. Deus não é cúmplice. Vê só, Ernesto. Existem dois reinos. Biblicamente falando. Reino das trevas e reino da luz. O de Deus e o do diabo. Que são duas forças que brigam. Deus, Ernesto, é tão Deus, que ele não precisa nem ir para a batalha, ele já é vencedor. Mas por que acontece tanta atrocidade? É para se cumprir isso aqui, ó, a palavra de Deus. Não é que Deus seja cúmplice, é porque tudo está escrito na palavra de Deus. A Bíblia diz que quando o Filho do Senhor estiver vindo buscar a sua igreja, vai acontecer guerras, rumor de guerras, terremoto, peste e por aí vai. E tudo hoje, Ernesto, nós estamos vendo acontecer na face do mundo. Seria uma permissiva de Deus para que ele não perca o controle de nada no mundo. Mas o diabo, ele não tem todo o poder, mas ele tem poder. Mas, graças a Deus, que existe a igreja para orar, jejuar, fazer louvores a Deus, e nós, com a graça dele, vamos vencer o mundo. Lembrando, viu? Lembrando, Deus não é cúmplice, é uma permissiva que ele concede. Ô, live maravilhosa, era para ficar a noite todinha aqui, rapaz. Deixa eu dar as colocações finais. Primeiramente, eu queria te agradecer de coração. Obrigado. Muito obrigado pela força, pela aula. Essa live merece uma segunda rodada. Já fica o nosso convite. Merece. Uhum. Você vê que o tempo passa assim, ó, voando, é muito rápido. E a gente, quando está com a conversa boa, o tempo vai passando. Vou deixar só a dica aqui do projeto que a gente tem em Pernambuco Filosófico. Tá? Quem puder dar essa força para a gente lá no YouTube, a partir de amanhã esse vídeo está lá. É só se inscrever lá e dar essa força, que quanto mais visualizações e mais pessoas inscritas, mais eu consigo ampliar o canal e trazer sempre pessoas assim. E a finalidade do canal é sempre essa, não é bater de frente, não é constranger, não é nada, é sempre aprender mais e mais e mais. Então, por favor, dê as colocações finais, você tem 1 minuto para falar. Meu amigo, hoje você é meu amigo, agradeço muito a Deus pela sua vida, pelo honroso convite de estar participando desse projeto,
E eu falei para você no WhatsApp, vai crescer para a glória de Deus. Entendeu? Amém. Já muitas pessoas, amigo meu, se inscreveram já no seu canal e vai continuar se inscrevendo, porque o projeto, o intuito, como você me falou, não é se degladiar, mas fornecer informação para que vidas sejam alcançadas e abençoadas. E as pessoas que assistiram esta live, Deus abençoe a vocês. Aqui eu recomendo, se inscreva no canal de Ernesto, é um camarada demais, que tem uma visão extraordinária. E em breve vamos estar nos conhecendo pessoalmente para comer a picanha que ele está me devendo já. A picanha é por conta dele. Mas Então, foi essa semana. Leonardo foi que faltou com você trazer aqui. foi, rapaz. É bronca. Eu vou estar lá, Ernesto, na igreja dele agora, de domingo, agora que vem, a 8. Na igreja dele, aí na estância. Então, se eu puder, eu dou uma passadinha para te conhecer, conversar um pouquinho. Se Deus se permitir. Sim, senhor. Vai ser uma honra. Obrigado. E é isso, pessoal. Dia 7 agora, semana que vem, estamos falando com o Gustavo Almeida, ele vai representar o budismo. E, por favor, vocês evangélicos, participem, façam pergunta para ele. Às vezes, troca de informações faz com que a gente aprenda até coisas que a gente não tinha noção. Não sabe, justamente. Uhum. É isso. Everson, que Deus te abençoe sempre. Obrigado, amigo. Te abençoe, viu? Um abração mesmo, que olha, foi massa, foi fera demais. Foi muito bom. Participaram, muito obrigado. E fica na paz. Amém, meu amigo. Te abençoe, viu? Até a próxima. Olha, janeiro, a gente tá junto, janeiro, viu? Até mais. Até mais.